Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Então vamos lá para a apostila 2. É como se a gente estivesse iniciando lá o segundo bimestre. Para nossa sorte, galera, essa apostila 2 de física ela é bem mais tranquila do que foi a apostila 1. É um conteúdo mais leve, um conteúdo mais light. Não vai ser um conteúdo difícil de vocês estudarem. Principalmente esse primeiro conteúdo que a gente vai ver. Mas do que trata a apostila 2? Então a gente vai iniciar a termologia. A termologia, meus queridos, ela tem 4 partes. Então a gente vai estudar a termometria, a dilatometria, a calorimetria e a termodinâmica. Então, termometria, dilatometria e calorimetria a gente estuda no segundo bimestre, apostila 2. Termodinâmica a gente vai estudar na apostila 3, que daí é assunto do terceiro bimestre. Esse conteúdo aqui, ele vai ser bem tranquilinho, porque eu acredito que muitos de vocês também até já tenham visto esse conteúdo lá em aulas no Fundamental. Então, se fala muito nas aulas de ciências sobre temperatura. Então, você já devem, alguma coisa vocês já devem ter visto. Então, é só a gente dar aquela complementada, né? Fazer algo a mais. Bom, para a gente poder começar o nosso estudo aqui, vamos falar um pouquinho do que é a temperatura. Tá bom? É uma grandeza assim que a gente comenta, fala dela com bastante frequência, mas falta a gente definir ela com bastante ou com mais precisão. Então, quando a gente fala de matéria, a gente fala que a matéria ela é formada por átomos. E esses átomos, de uma maneira geral, eles podem ter 3 tipos de energia. Então, os átomos eles podem transladar, os átomos eles podem rotacionar, ou esses átomos eles podem simplesmente vibrar. Então, a gente costuma dizer que quando a gente pensa nos átomos, os átomos eles não são estáticos, parados assim. Eles podem ter essas 3 manifestações de energia cinética. Então, quando a gente fala de vibração, quando a gente fala de rotação ou quando a gente fala de translação, a gente está falando basicamente da energia cinética, que é aquela energia associada ao movimento que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Muda um pouquinho do tipo de matéria que a gente está estudando. Por exemplo, líquidos e gases. Nos líquidos e nos gases, os átomos e as moléculas, de uma maneira geral, eles têm uma mobilidade maior. Então, você tem esses átomos, essas moléculas mais afastados, e você pode ter, por exemplo, nos líquidos e nos gases, uma energia cinética de translação e rotação. Agora, pensa bem, né? Quando a gente fala dos sólidos. Os sólidos, normalmente a gente tem esses átomos mais condensados, os átomos mais próximos. Então, quando a gente fala dos sólidos, falar, por exemplo, de energia de translação é um pouquinho mais complicado. Então, para os sólidos, a gente tem basicamente uma energia de vibração. Veja, então quando a gente fala de temperatura, basicamente eu estou falando da energia cinética média dos átomos ou moléculas que compõem uma determinada amostra. Então a temperatura ela tem a ver com esse grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Veja, eu não estou dizendo para vocês que temperatura é energia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a temperatura está associada a essa energia cinética média que os átomos ou as moléculas de um corpo possuem. Então, se a gente fosse definir temperatura de uma maneira muito simples, a gente podia usar essa definição aqui, ó. Então, temperatura é uma grandeza do tipo escalar. Então, lembra o que é a grandeza escalar? É aquela grandeza que a gente precisa apenas de um número e de uma unidade para caracterizar ela. Então, não preciso ficar colocando vetor para temperatura. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Olha aqui, ó, associada ao grau médio de agitação das moléculas de uma amostra. Então, eu posso dizer para vocês que quanto maior a energia cinética média das moléculas que compõem uma amostra, maior a temperatura dessa amostra. Beleza? Então, meus queridos, não esqueçam, ó, é sempre associada ao grau de agitação das moléculas ou dos átomos, das partículas que compõem uma determinada amostra. Muita gente pensa que temperatura no sistema internacional é medido em Celsius, né? Porque a gente usa Celsius, está acostumado com Celsius, trabalha com Celsius, mas quando a gente pensa no sistema internacional, a unidade de temperatura ela vai ser o Kelvin.
Tá bom? Então eu vou deixar essa informação para vocês, mas na próxima aula talvez eu já defina com vocês o que é o Kelvin e defina com vocês também por que o Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional. Então a gente vai tratar tudo em Kelvin, que eu chamo de K. Então, cuidado com isso. Apesar de a gente ter essa nossa escala em Celsius, a temperatura no sistema internacional é o Kelvin. Tá bom? E temperatura, dificilmente a gente vai ver uma coisa diferente do que T. Então não chama a temperatura de T minúsculo, chama a temperatura de T maiúsculo. E vocês vão ver que dificilmente a gente vai ter uma outra letra para representar a temperatura. Então é comum que se use esse T. Galera, então cuide com essa definição de temperatura, né? Cuidem. Então veja, entenda, você na sua cabeça você já tem que ter alguma coisa formada sobre energia cinética, porque é uma coisa que vocês aprenderam no primeiro ano e a gente trabalha muito isso com vocês. Então vocês sabem que é uma energia associada ao movimento. E aí quando a gente fala de temperatura, a temperatura ela vai estar associada com essa energia de movimento das partículas. Agora, o problema é o seguinte, ó. Quando a gente pensa numa amostra, a gente tem vários átomos e várias moléculas que compõem essa amostra, tá bom? Então vocês já sabem que a temperatura está associada à energia cinética média dessas moléculas. Só que existe uma outra coisa importante dentro daí da termometria, que é um conceito que a gente chama de energia interna. Energia interna, se vocês olharem a apostilinha de vocês, só tem uma linha falando dela. Então você vai chegar em casa, vai lá na página 4, vai ler o conteúdo da apostila e você vai encontrar uma linha lá que fala sobre a energia interna de uma amostra. Então, galera, quando a gente pega e soma todas as energias associadas a cada átomo, faz uma soma total, então eu pego esse átomo, somo a energia dele com a energia desse outro átomo, com a energia desse outro átomo, com a energia desse outro átomo, e vou somando a energia de todos os átomos, eu tenho uma coisa que a gente chama, dentro aqui da termometria, de energia interna. Então, é um conceito extremamente importante, e essa energia interna aqui, eu vou chamar ela pela letra U. Então, quando a gente fala de energia interna, é a soma de todas as energias dos átomos que compõem uma determinada amostra. O cara que escreveu o material que a gente está trabalhando aí, ele quer que vocês se aprofundem nesse conceito de energia interna. Então ele criou, ali na página 7 da apostila de vocês, um exercício que vai mostrar para a gente a diferença entre energia interna e temperatura. Então, apesar de no conteúdo, de maneira geral, você ter uma única linha explicando lá o que é energia interna, da maneira que eu acabei de falar para vocês, a gente vai ter um exercício bem longo, que eu vou fazer todo ele com vocês, que vai definir para a gente os conceitos assim, essenciais de temperatura e de energia interna. Muita gente pensa que energia interna e temperatura são a mesma coisa, mas não são, tá bom? Então, o que eu vou propor para vocês daqui para frente nessa aula? Que a gente faça esse exercício, que a gente aprenda bem o conceito de temperatura, aprenda bem o conceito de energia interna, para dar prosseguimento para as próximas aulas lá. Porque se a gente entrar na aula 2 sem entender, sem ter consciência do que é a temperatura, as coisas vão embaralhar e você vai sempre confundir. Então, a gente não pode se dar o luxo de não entender o que é temperatura e não entender o que é energia interna da aula de hoje, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para que vocês peguem a apostila 2, e aí vocês vão pegar a apostila 2 e vocês vão comigo lá na página 6, e a gente vai desenvolver toda essa atividade que o cara que escreveu a apostila propôs, para a gente poder entender bem esses conceitos. Então, peguem lá a página 6, vamos para o primeiro exercício, que é o exercício número 1, que diz o seguinte, ó. Como a temperatura é representada por um valor, associado, sublinha isso para mim, associado ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, compare os corpos A e B a seguir e conclua qual deles tem a maior temperatura. Considere que as esferas correspondem às moléculas dos corpos. Então, olha o que o sujeito fez aqui, ó. Ele colocou duas amostras, uma A e outra B, e falou que essas esferinhas aqui, ó, representam as moléculas que compõem essa amostra. E aí, ele colocou alguns risquinhos aqui do lado, para essas esferinhas. Então, aqui você tem, 3 risquinhos de cada lado. E aqui, na amostra B, ele colocou apenas, um risquinho de cada lado. Aí eu fico pensando assim, né? O que
que seriam esses risquinhos ali que a gente coloca para representar aquelas moléculas? Esses risquinhos, eles representam a vibração desses átomos ou a vibração dessas moléculas. Então, quanto mais risquinhos a gente tiver aqui do lado, maior a vibração desse átomo. Então, pensa que ele está vibrando ali ó, com bastante intensidade quando você coloca muitos risquinhos do lado. Agora, se você coloca um só de cada lado, representa uma baixa vibração. Então, como a temperatura é essa grandeza associada ao grau de agitação das moléculas ou dos átomos que compõem o corpo, a gente pensa o seguinte, qual das duas amostras tem a maior temperatura? Responderam aí? Então, qual é a resposta dessa questão? A amostra A vai ter uma temperatura maior que a amostra B. E o que você vai escrever aqui? Ó? Por que a temperatura de A é maior que a temperatura de B? Porque o A tem um maior grau de agitação. Então, se o A tem um maior grau de agitação, significa que o A tem a maior temperatura. Essa é a resposta do exercício. Tudo bem? Fácil? Tranquilinho? Beleza? Então é isso. Tá bom? Não tem muito o que falar dessa questão. Eu acho que é o que define o conceito de temperatura pra gente. Então, vamos pro próximo que está lá na página 7. Galera, é o seguinte, ó. Essa questão 7 é aquela questão que você assiste uma vez, se você não entender, você volta a assistir de novo, se você ficar com dúvida, você vai lá e deixa essa dúvida para o professor lá na página, porque é uma questão que a gente tem que entender e entender muito bem. Veja, se você pegar e fizer esse exercício comigo e não formar esses conceitos aí, né, ter certinho eles na sua cabeça, vai ficar tudo travado lá para frente. Então, que nem eu falo para vocês assim, sair da aula 1 sem saber o que é temperatura, trava. Sair da aula 1 sem saber o que é energia interna, trava. Então, vamos definir bem esses conceitos aí nessa questão que está lá na página 7. Então, ele diz assim, ó, o enunciado é longo, mas a gente vai fazer juntos. As informações a seguir referem-se às questões de 2 a 4. Nas figuras, há recipientes contendo amostras gasosas. As bolinhas representam partículas e imediatamente abaixo de cada uma delas há um número que representa a sua energia cinética em uma unidade de medida qualquer. Para analisar cada caso, apresentam-se 3 informações importantes. Então, vamos definir essas 3 informações aqui, ó, que estão na apostila. Então, a primeira afirmação é assim. Para aplicações usuais, a energia interna U de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas que compõem a amostra. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que a energia interna U é a soma da energia cinética da partícula 1, mais a energia cinética da partícula 2, mais a energia cinética da partícula 3, mais parará, quantas partículas você tiver. Então ele está dizendo para mim, ó, ele está falando a definição de energia interna. Então se eu pego aqui, ó, se eu pego esse átomo, somo as energias dos 3, né? Somo as energias que esse átomo tem, somo as energias que esse átomo tem, somo as energias que esse átomo tem, e coloco tudo isso no bolo, eu vou ter energia interna. Então nesse caso ele está dizendo para mim que ele está considerando a energia de translação e rotação dessas moléculas. Então a energia interna é a soma de todas as energias de cada partícula. Bom, segunda hipótese aqui, ó. Vamos ler juntos lá. A energia cinética média pode ser calculada pela relação entre a energia interna U e o número N de partículas que compõem o gás. Então ele está dizendo assim, ó, energia cinética média é a energia interna dividido pelo número de partículas que compõem a amostra. Então veja que interessante, ó. Não é um conceito de média? Não é um conceito de média? Qual é a dificuldade disso? Ó? Você soma todas as energias, então, sei lá, tem 20 átomos. Você soma a energia dos 20 átomos e acha a energia interna. Depois você pega a energia total e divide pelo número de átomos. Você não vai achar a energia cinética média? Então, não é somar a energia de cada um e dividir pelo número de partículas que a gente tem? O que tem de complicado nisso aqui? Tá bom? Então, tranquilinho, né? E o 3, a terceira hipótese, ele diz assim, ó. Temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas. E, por isso, no caso de um gás, ela é
proporcional à energia cinética média. Então, eu estou dizendo para vocês que a temperatura é proporcional à energia cinética média. Então, quanto maior a energia cinética média, maior a temperatura. Aí, galera, vocês vão ter a figura. Então, ele diz assim, as amostras gasosas, os números representam a energia cinética da partícula em unidade de energia. Então, você vai ter aqui 6 quadradinhos, que depois eu vou colocar numa imagem para vocês que vai aparecer junto, então eu já devo estar do lado, vocês já vão estar olhando essa imagem do lado aí, para quem não tem a apostila poder acompanhar. Então, você tem 6 amostras de gases que vão de A até F, as esferinhas representam as moléculas, e o número embaixo dessas esferinhas é a energia que aquela molécula tem, tá bom? Bom, definido isso, prestando atenção nessa figurinha que a gente tem aí, a gente vai lá então para o exercício número 2. Vamos colocar aqui, exercício número 2. Claro, para a gente fazer esse exercício 2, eu tenho que levar em conta tudo isso que eu defini com vocês aqui. Então ele diz assim, observando cada figura do texto anterior, preencha os espaços referentes às energias internas e cinética média de cada gás. Então vamos lá, vamos começar pelo gás A, tá bom? Então, qual é a energia interna do gás A? Então você tem que ir lá naquela figurinha e somar aqueles números que ficam embaixo das bolinhas. Então o que a gente tem? 2 mais 4 dá 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Então a energia interna da amostra A é 10. Então é uma unidade qualquer de energia aqui que nem ele falou para a gente no enunciado. Não se preocupe com a unidade. Aí ele quer que eu calcule a energia cinética média das moléculas do gás A. Então, como é que calcula essa energia cinética média? Eu vou pegar a energia total, que é 10, e vou dividir pelo número de moléculas que eu tenho na amostra A. Quantas moléculas eu tenho lá? Quantas partículas eu tenho? Então, é só contar. Eu tenho 4 partículas. Então, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 4. Então, a energia cinética média é 2,5. Vamos lá para a amostra B. Se puderem, vão fazendo na minha frente aí, se vocês entenderam como é que faz, se não acompanha mais um, mas tenta fazer na minha frente. Quanto é a energia interna das moléculas lá, ou das partículas que compõem o gás B? Então tem que somar os números de baixo. Ali vai dar 6. Quanto é a energia cinética média disso daqui? Então a gente vai ver que tem 3 partículas, eu vou pegar 6 e vou dividir por 3. Então a energia cinética média é 2. Vamos lá para o gás, ou para a amostra C. Então, a energia interna da amostra C. Cadê a amostra C? 2 partículas, 8 cada um, então vai dar 16. Qual é a energia cinética média das partículas que compõem a amostra C? Então, como é 16 a energia interna e eu tenho 2 partículas, basta você pegar 16 por 2, então a energia cinética média é 8. Vamos lá para o gás D. Então, qual é a energia interna do gás D? Então, é só somar aqueles números. 5, 7, mais 3, 10. Qual é a energia cinética média? Então, eu vou pegar 10 e vou dividir pelo número de partículas que eu tenho. Então, eu tenho 6 partículas. Vai ficar 10 por 6. 10 por 6... vai dar 1,67. Aí, pega a amostra E. Então, qual é a energia interna da amostra E? Vamos ver ali, 2, 10 dá 16. Soma os números debaixo das esferinhas. Qual é a energia cinética média que a gente tem aí, Energia cinética média, vamos ver quantas partículas tem? Tem 4 partículas. Então, se a gente pegar 16 e dividir por 4, a energia cinética média é 4. E por último, respira fundo aí, a amostra F. O que a gente tem na amostra F? A energia interna vai ser... Então é só somar os números ali de baixo. 2, 5, 7, 8, 10, 13, 16, dá 20. Dá 20. Qual é a energia cinética média dessa amostra? Então eu vou pegar o 20, que é a energia total, e vou contar quantas partículas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, tem 10 partículas. Então a energia cinética média
aqui vai ficar 2. Pronto. Demorou, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, veja, se você soma a energia de todas as partículas que compõem a amostra, você tem energia interna. Se você pega essa energia total e divide pelo número de partículas, você tem energia cinética média. Em cima disso, o sujeito criou várias perguntas aqui para a gente responder. Então vamos lá para 3. Vamos responder a 3 aqui juntos. Ele diz assim, ó, com relação às amostras gasosas, identifique. Letra A. Letra A. A amostra que tem a maior energia interna. Vamos ver, qual é a amostra que tem a maior energia interna? É a F, tem 20. Então coloque aqui, ó, a amostra F. Tem a maior energia interna. Letra B. A amostra que tem a maior energia cinética média. Vamos ver qual é a amostra que tem a maior energia cinética média, ó. 2,5, 2, opa, 8 aqui. Então é a amostra C. Coloca C aqui, ó. Letra D. Então, ó, deixa eu colocar do ladinho aqui, ó, maior U, só para a gente não se perder, maior U. E aqui, maior energia cinética média. Bom, letra D. A amostra que tem a menor temperatura. A amostra que tem a menor temperatura. Galera, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. A temperatura não está associada à energia cinética média? Então eu estou dizendo para você o seguinte: quem tiver a maior energia cinética média vai ter a maior temperatura. Quem tiver a menor energia cinética média vai ter a menor temperatura. E na letra D ele está perguntando quem tem a menor temperatura. Então vamos ver de todas essas amostras aqui, qual é a amostra em que as partículas têm a menor energia cinética média? 2,5, 2,8, 2,4. Opa, olha aqui, ó. Menor energia cinética média. Então é a amostra D. Menor energia cinética média, menor agitação e menor temperatura. Letra E. A amostra que tem menor energia interna. Menor energia interna. Então é só fazer uma comparação, né? 10, 16, 20, menor energia interna é esse daqui, ó, é a B. Então a amostra B. Tá bom? Beleza? Então a amostra B tem a menor energia interna. Já sacaram aqui o que o cara está tentando mostrar para vocês, né? Olha aqui que interessante, ó. Veja, a amostra D, ela tem a menor temperatura. A amostra B tem a menor energia interna. Mas não quer dizer que quem tem a menor energia interna tem a menor temperatura. Perceberam? Que é o que o cara já tentando mostrar para vocês? É interessante que vocês percebam que a energia interna, ela vai depender do número de partículas também. Ela vai depender do número de partículas, porque quanto mais partículas a gente tiver, maior vai ser a energia interna. Tá bom? Então, eu acho que aqui já ficou claro um conceito para vocês. Fazendo o último exercício agora, que é o 4, eu vou fazer lá do outro lado, eu vou deixar aqui para a gente poder consultar esse pedaço. Então, eu vou apagar o quadro lá, para a gente fazer aquele VUF ali que tem na apostila de vocês, tá bom? Povo, analise as figuras e os resultados obtidos nos cálculos das atividades anteriores e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, 4, letra A, tem um parênteses aqui, vamos ver se é V ou F. Então ele diz assim, ó. Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura de um corpo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, ele está dizendo assim para mim, ó. Quanto maior a energia interna, maior a temperatura de um corpo. Então vamos ver quem tem a maior energia interna de todos aqui, ó. Quem que tem a maior energia interna? É essa amostra F aqui, ó. Essa amostra F tem a maior energia interna. Vamos ver qual é a amostra que tem a maior temperatura. Quem que tem a maior temperatura? Tem a maior temperatura quem tiver a maior energia cinética média. Então, quem que tem a maior temperatura? Ó? A amostra C. Pode ver, ó. Ninguém tem energia cinética média maior do que a amostra C. Então, olhe como esse item aí é falso. Ele está dizendo que quem tem a maior energia interna tem a maior temperatura. E é falso. Então, aqui a energia interna é 20, aqui a energia cinética média é 8. Então, você não tem essa relação. Só porque tem maior energia interna tem que ter maior temperatura. Não, são duas coisas diferentes. Por isso que vocês não podem confundir o conceito de energia interna com o conceito de temperatura. Então a gente coloca lá para esse item aqui, que a afirmação é falsa.
falsa. Letra B. Na letra B, a gente tem o seguinte. Dois corpos têm o mesmo número de partículas, A e E, por exemplo. O que tiver a maior energia interna terá a maior temperatura. Então vamos ver se é verdadeiro? Então ele está dizendo assim para mim, ó. A e E tem o mesmo número de partículas. Então vamos ver quantas partículas o A tem, ó. O A tem 4, e o E tem quantas partículas? Também tem 4, ó. Então 4 partículas aqui, 4 partículas aqui. O item diz assim para mim, o que tiver maior energia interna terá a maior temperatura. Vamos ver se está correto? Energia interna 10, energia interna 16. Energia cinética média 4, energia cinética média 2,5. Então está correto, né? Aquele que tem a maior energia interna vai ter a maior temperatura. Ó, isso aí já é uma coisa que vocês têm que anotar. Então, para amostras que têm o mesmo número de partículas, aquela amostra que tem a maior energia interna vai ter a maior temperatura. Tá bom? Então esse item aqui é verdadeiro. Mas, ó, considerando apenas o mesmo número de partículas. Tá bom? Vamos pro próximo, ó. C. Aqui eu estou fazendo certo, né? Ó, A, B, C. Acho que eu fiz errado ali, vocês consertaram, né? A, B, C, D. Então aqui tá certinho, agora tá bonitinho. Tá bom? Então vamos lá. Letra C. Dois corpos têm a mesma energia interna, C e E, por exemplo. O que tiver o maior número de partículas terá a menor temperatura. Eu preciso conferir isso com vocês. Então vamos lá de novo, voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Veja, ele está dizendo para mim, para eu comparar o C e o E. Então cadê o C? Ó? O C está aqui e o E está aqui. Ó. Então ele está dizendo para mim, ó, que eles têm a mesma energia interna. E é correto, os dois têm 16. Ele está dizendo que quem tiver o maior número de partículas vai ter a menor temperatura. Então vamos ver? Ó, aqui eu tenho 4 partículas. Aqui eu tenho 2 partículas. Aqui a energia cinética média deu 4. Aqui a energia cinética média deu 8. Então quem tem menor número de partículas, vai ter a maior temperatura. Tá correto, né? O que tiver o maior número de partículas terá a menor temperatura. Então aqui, ó, mais partículas, menos energia cinética média, menor temperatura. Tá perfeito. Veja que interessante, né? Isso é outra coisa que vocês vão anotar. Se duas amostras têm a mesma energia interna, aquela que tem mais partículas tem a menor temperatura. O que deixa o item C verdadeiro. Vamos colocar aqui. Letra D. O que a gente tem na letra D? Corpos que têm maior energia interna, E e F, por exemplo, necessariamente têm a maior temperatura também. Vocês estão vendo que depende do número de partículas, então isso aqui, ó, é falso. E letra E. Admitindo dois corpos que estejam a uma mesma temperatura, podemos concluir que eles têm também a mesma energia interna. Galera, só porque tem a mesma temperatura não precisa ter a mesma energia interna, porque a energia interna ela vai depender do número de partículas, assim como a temperatura. Então, não dá para afirmar isso, portanto, o item E é falso também. Tá bom? Então, veja que interessante, né? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre energia interna e temperatura e gravem isso para as próximas aulas, né? Então, quando a gente pega a energia de cada átomo e soma tudo, então pega esse átomo, soma a energia dele, pega esse átomo, soma a energia dele, pega esse átomo, soma a energia dele e soma a energia de todos os átomos, a gente tem energia interna. Se a gente pega aquela energia total e divide pelo número de partículas, a gente acha a energia cinética média. Então, a energia cinética média, ela está associada à temperatura, ou a temperatura está associada à energia cinética média. Tá bom? Para a próxima aula, a gente vai ter outros conceitos importantes aí da termometria. Galera, por enquanto, segurem os exercícios, tá bom? Na próxima aula eu vou passar bastante atividade para vocês. O que eu deixo de atividade agora é que vocês peguem a apostila e leiam o conteúdo. Leiam, façam um resumo, essa vai ser a atividade dessa aula. Nas próximas aulas eu passo o exercício para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom, até mais.